O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo brasileiro deve insistir e, se for preciso, até esperar mais um pouquinho para viabilizar este acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O presidente Lula se disse bastante insatisfeito e disse que, se não andar para frente agora, não vai ser assinado no seu governo. Quem analisa este cenário com a gente é Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais e Economia da ESPM. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação, meu caro. E aí, gato subiu no telhado, qual que é a impressão sobre esta votação? Sai em janeiro ou muito ainda no campo das hipóteses e das ideias? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui a CNN. Olha, eu sempre fui muito cético com relação a este acordo, diversas vezes, inclusive aqui na CNN, CNN Money, CNN Brasil. Eu falei que existia a possibilidade de ser assinado agora, neste ano, mas muito provavelmente ficaria para 2026, se for assinado este acordo no próximo ano, né? Esse processo, né, como o Américo acabou de colocar, são 26 anos, 25, quase 26 anos de negociações. O mundo mudou muito nessas últimas quase 3 décadas. As relações Mercosul-União Europeia passaram por grandes transformações também nesse período. E eu diria que o timing para a assinatura do acordo ele ficou no final do ano passado ou no primeiro semestre deste ano, que foi justamente quando Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos e quando ele inicia, respectivamente, a sua política tarifária. Eu falei isso diversas vezes. Aquele era o timing. Talvez, Gabriel, nós tenhamos perdido o timing da assinatura e da celebração do acordo entre Mercosul e a União Europeia, porque hoje os europeus, principalmente como a gente viu na reportagem, começam a perceber que talvez ele não seja tão vantajoso assim para os europeus. Para nós, no Mercosul, é outra história, é outro contexto. O acordo, sim, seria muito benéfico, principalmente para o setor de produção de alimentos. O que fez o Brasil, o Mercosul, talvez a União Europeia, perderem este timing? Qual que é a tua impressão sobre a pedra que encontramos no meio do caminho para ele não ter sido assinado no ano passado, nem no começo deste ano, Roberto? Olha, eu estive no Parlamento Europeu no ano passado, em maio do ano passado, estive no Mercosul agora, na Secretaria do Mercosul e no Parlasul em setembro deste ano, e a impressão que eu tinha, ouvindo, né, técnicos das 3 organizações, melhor dizendo, era que havia um cenário possível para assinatura. Eu não entendo, Gabriel, que seja uma responsabilidade direta do Brasil ou dos países do Mercosul. Me parece que este cenário hoje de aversão ou de ressalvas com relação à aprovação do acordo vem muito mais por parte de alguns países da União Europeia, notadamente a França, a Itália, outros países como a Romênia, né, a Hungria, são países aí que são concorrentes, digamos assim, na produção de alimentos, commodities agropecuárias, né? Então, eu acho que veio muito mais a pressão dos produtores desses países, até mais do que dos governos, para que não fosse celebrado o acordo, né? Então, essa carga, digamos assim, de responsabilidade, ela está lá do outro lado do Atlântico. O Brasil, e eu acho que é muito interessante a fala do presidente Lula nessa semana, né, de que chegou quase que um esgotamento do Brasil, eu diria até do próprio Mercosul, porque é quase um ponto de não retorno. Ou assinamos ou engavetamos este acordo. Me lembra muito, Gabriel, o que aconteceu, claro que o contexto era outro, as variáveis eram outras, o caso da ALCA, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando os Estados Unidos propôs ali um acordo de livre comércio, uma área de livre comércio para todos os países das Américas e do Caribe, que acabou sendo engavetado também depois de anos de negociação. Me parece que hoje existe uma probabilidade, né, usando o termo mais econômico, uma probabilidade de que esse acordo não seja assinado, o que seja assinado em janeiro. Ou, se for assinado em janeiro, com muitas salvaguardas, com muitas cláusulas de proteção aos produtores europeus. Por exemplo, essas cláusulas de proteção não estão no acordo final. Elas estão basicamente num anexo unilateral da União Europeia. Para terem validade, para elas efetivamente darem essa segurança para os europeus, a gente vai ter que reabrir as negociações do acordo, porque o acordo está fechado. Tem início, meio e fim, tem ali, ó, página final, corpo do documento. E eu queria entender o que a gente pode esperar dessas salvaguardas e, se forem reabertas as negociações, aí é gato subiu no telhado mesmo, não tem mais jeito, porque vai abrir espaço
para demandas da França, demandas da Polônia, demandas da Irlanda, da Lituânia, de todo mundo? De qualquer maneira, o acordo com estes anexos ou apêndices, ele precisaria e precisará passar pelo Parlamento Europeu para ser ratificado e pelos parlamentos aqui também dos países do Mercosul, que vão praticamente ratificar, né? Porque já se fechou um consenso do nosso lado. Então, o grande ponto de interrogação é se essas salvaguardas entram como um apêndice agora, porque as negociações continuam acontecendo, Gabriel. Acho que isso é importante ressaltar. Nesse momento, nós temos diplomatas dos dois lados, né, negociando, inclusive, sobre essas salvaguardas. Ou se elas entrarão no corpo do acordo, e aí também seja votado posteriormente pelo parlamento. De uma maneira ou outra, sim, essas salvaguardas têm sido colocadas como barreiras não comerciais, barreiras não tarifárias, desculpa, né, pela União Europeia para dar uma proteção aos produtores, né? Isso foi quase que um compromisso assinado pelo presidente da França, pela primeira-ministra italiana, até mesmo pelo chanceler alemão, que sai muito na defesa do acordo, mas também se comprometeu com os produtores alemães. Então, isso certamente estará nessa aprovação, nesta ratificação do acordo pelos parlamentos e depois entrará em efetividade. O que eu acho que precisa ser muito realista. Na hipótese do acordo ser celebrado, né, em janeiro, como promete a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né, eu duvido, eu tenho muita descrença de que esse acordo entrará já em vigor no primeiro semestre de 2026, que dirá também no segundo semestre, que é ano eleitoral aqui no Brasil. Já alguns analistas, e eu me somo a eles, colocam que, se for aprovado, mesmo com as salvaguardas, entraria em vigor apenas no ano de 2027. E aí, por exemplo, caso não saia este acordo, caso a negociação de 25 anos dê em nada, o que é uma grande possibilidade também por conta da resistência. Professor, isso enfraquece Mercosul, que agora está tentando aproximar os laços entre os países, promover novos acordos comerciais, talvez até de livre comércio com a Índia, com o Canadá. Como é que você enxerga essa derrota, talvez, para a diplomacia do Mercosul e da União Europeia na não conquista de um acordo para o futuro do bloco econômico? Então, eu não entendo que seja algo que vá fragilizar o bloco. Nós temos, sim, as nossas diferenças entre os países membros, temos as questões político-ideológicas, mas olhando para o caráter técnico do Mercosul, em não sendo aprovado este acordo, é claro que se lamenta, mas não é a primeira vez na história. De novo, nós tivemos o caso da ALCA, tivemos a rodada Doha, as rodadas de negociação da OMC, que também duraram quase décadas, né, e não surtiram efeito. Claro que o Mercosul ele precisará encontrar alternativas. Eu vejo essas alternativas no próprio bloco europeu. Daqui a pouco o Mercosul assinando acordos bilaterais com países do bloco, com a Alemanha, com a própria Itália, Portugal, Espanha, enfim. E é o que eu sempre tenho reiterado, Gabriel, a importância de busca de novos mercados, redução de dependência de China, Estados Unidos e talvez, neste caso, até da União Europeia, buscar novos mercados. Índia, Indonésia, Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, países africanos. Então, há um leque de possibilidades, né, que podem não necessariamente preencher esta lacuna deixada pelo acordo, que a gente está falando aí de bilhões de euros, né, ou de dólares que circulariam entre os dois blocos, mas buscar alternativas que sejam tão vantajosas quanto, e há países interessados, né? Eu vejo hoje praticamente 3 atores, né? Índia, Indonésia e Vietnã, 3 atores do Sudeste Asiático, que são grandes mercados, estarão entre as grandes economias do mundo nos próximos 25 anos e podem ser uma alternativa para os países do Mercosul. Perfeito, obrigado, Roberto, pela ajuda em entender esse cenário bastante complicado, talvez com negociações ainda que continuem até o próximo ano. Vamos ouvir, claro, todos os lados e ver se os agricultores se convencem de que o acordo é uma boa jogada. Até uma próxima, bom trabalho a você e boas festas neste final de ano. Obrigado, igualmente. Uma excelente semana. Valeu.